Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 23 de janeiro, quinta-feira. Estamos lendo aqui Romanos, capítulo 12, verso 21. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Eu estou tentando relacionar esse verso com uma frase que eu li em um livro de escatologia bíblica, que na verdade é um livro, uma reflexão, um comentário no livro de Daniel, profeta Daniel. E o livro explicava aquela parte do advento das grandes nações, que a gente chama de impérios mundiais. E o comentarista, o escritor do livro mesmo, ele trouxe uma frase muito interessante quando ele disse que, em relação aos impérios mundiais, como eles surgiram, mas como eles desapareceram do cenário por conta da sua própria decadência moral e da sua falta de freio, falta, muitas faltas no sentido da justiça, no sentido do ético, do correto. Então, a sua própria imoralidade fez com que eles desaparecessem. A gente entende, numa leitura mais ampla, que havia uma, um plano divino, né? Com resultados divinos do advento desses impérios. Então a gente pode dizer seguramente que Deus fez a história, Deus usou esses impérios, e esses impérios deixaram seus legados. Mas o seu sumiço, né, o seu fim, tem a ver com as suas próprias falhas, porque Deus não se contradiz, né? Segundo o argumento do escritor, a humanidade foi criada originalmente para ser representante de Deus. Esse talvez seja o significado mais próximo do sermos criados à imagem e semelhança de Deus, para que fôssemos representantes de Deus. Quando Deus levanta impérios, pessoas com propósitos, né, para que essas pessoas façam na terra o que Deus quer que faça para o bem de todos, então passam a ser representantes de Deus, são usados por Deus. E a gente tem na Bíblia muitos, né? Interessante que, por exemplo, a respeito de um rei, diz que ele era uma árvore que com seus galhos e folhas tal, abrigava pessoas, sustentava pessoas. Muita gente vivia à sombra daquela árvore. Então você vê que, neste sentido, tem uma representatividade de Deus aí, porque é Deus quem cuida das pessoas, é Deus que se encarrega de abrigar pessoas, de alimentar pessoas, de cuidar de pessoas. Quando tem um poderoso na terra que faz isso, é, portanto, representante de Deus. E as nações deveriam agir assim. Aí vem a frase que me puxou para pensar outras coisas, que ele escreveu lá, que humanidade sem divindade é igual a bestialidade. Essa expressão não deve ser confundida com bestialismo, que é aquela prática de sexo com animais, o ser humano com animais, que na lei de Moisés merecia pena de morte, o ser humano e até mesmo o animal, a princípio inocente, né, nesta questão, mas ambos tinham esse castigo, pena de morte. O bestialismo lá é a expressão do maior desvio moral, digamos assim.
é antinatural. Por quê? Porque o homem que faz isso não representa mais Deus, ou seja, aquilo que Deus tinha como ideia, como proposta para o ser humano, para a sexualidade humana. E então não é disso que eu estou falando. Quando o escritor lá coloca a expressão bestialidade em relação às nações, não está falando desta prática, isso é bestialismo. Que no Novo Testamento não aparece essa expressão, mas quando a Bíblia fala no Novo Testamento para fugir da imoralidade sexual ou da porneia, né, que é uma expressão do Novo Testamento, envolve todas essas práticas e outras dos dias de hoje, né? Ah, mas deixando então essa questão, bestialidade e não bestialismo, mas bestialidade tem a ver com estupidez, tem a ver com selvageria, né? Tem a ver com brutalidade, porque este foi o erro destes impérios. Ah, exageraram, a gente tem alguns exemplos na história e na Bíblia, exageraram nas suas práticas e ao invés de humanizar, né, trazer política, trazer ordem, não tratar com diferenças, ao invés de humanizar, tratar a todos como se todos fossem seres humanos, era ao contrário. Repito, brutalidade, estupidez, selvageria, isto é bestialidade. Este é o resultado de uma humanidade que se organiza sem divindade, sem amor ao próximo, sem considerar o próximo como semelhante, sem considerar o outro como próximo. Estou apenas trocando as palavras. Enfim, não ver o outro em igualdade de condições, em igualdade de direitos. E isso é perverso. Osmar, mas aí você está vendo só um aspecto. E quando o outro é o maligno? E quando o outro é o maldoso? E quando o outro não está nem aí para essa sua prosa de humanidade e ir contra bestialidade? Quando o outro é o besta, quando o outro é o selvagem e me trata com selvageria, quando o outro é maldoso, me trata com maldade. Quando o outro é truculento, me trata com brutalidade. Como é que eu resolvo? Está aqui a resposta do apóstolo Paulo. Jamais se entregue ao mal como vencido. Ou seja, a gente pode ser brutalizado, violentado, marginalizado, esquecido. A gente pode sofrer aí uma série de coisas, mas a gente não pode devolver com a mesma maldade com que a gente foi tratado. Porque senão é como se essa bestialidade passasse. O besta que te tratou mal fez de você um besta também, um bestial, um animalizado, alguém com estupidez igual, com resposta igual, com atitude igual. O evangelho, ele não só salva a nossa alma da perdição, da condenação eterna, mas salva a nossa humanidade dessa decadência. Salva-nos de sermos assim, brutais, sem coração, né? Como se diz, ou coração de pedra, embrutecido, bruto, estúpido, sem consideração, sem afetos, sem cordialidade nenhuma, sem empatia nenhuma, nunca pensar no outro, nunca pensar no direito do outro. Então, tudo isso é o resultado de uma humanidade caída no pecado. As, os impérios mundiais caíram porque faltou o divino. E nós não podemos cair por nos faltar comunhão com Cristo ressurreto. A gente não pode cair
nessa armadilha de reagir, de ser reacional. Reage de acordo com a maneira que o outro me tratou. Isso é muito animal, né? Então, um dá uma patada, eu devolvo uma patada. O outro dá um coice, estou tentando lembrar os animais aqui, né? A gente devolve com coice. O outro arranha, eu arranho. O outro dá uma esporada, eu também dou uma esporada, né? E o outro morde, também mordo, né? É isso? Não, não é isso. Não é isso. Deus nos abençoe, porque o que parece tão lá do mundo, né? Esse papo de humanização, até nos serviços de saúde e por aí vai e tal, parece uma coisa lá de longe. As psicologias humanistas que pensam no sentimento do cliente e das necessidades humanas do cliente e dos seus familiares. Parece uma coisa lá do mundo, não, mas o apóstolo Paulo está dizendo para a gente ser assim. E ser assim é vencer o mal, porque o besta que o outro se tornou é um mal do qual ele foi engolido. Então a humanidade é adoecida assim. E eu não posso ficar doente do mesmo vírus, entende? Eu não posso ficar doente da mesma moléstia que estão todos acometidos, todos entre aspas, né? Deus nos abençoe a não repetir o padrão de maneira nenhuma, antes pelo contrário, pagar o mal com o bem, ou seja, devolver o mal que nos fazem com o bem. E agora eu sou genérico, eu não sei que tipo de mal te fazem. Se for um mal pequenininho, uma fofoquinha, não devolva com fofoquinha. Se for desonestidade, não seja desonesto com essa pessoa nem com ninguém. Se não te respeitaram, não desrespeite. E por aí vai. Deus te abençoe, no nome de Jesus, a encaixar essa palavra em todos os relacionamentos interpessoais. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, que a tua graça seja sobre nós, que a tua palavra seja clara, clara, Senhor, para o nosso coração, e que as nossas atitudes venham para a luz e que façamos como a tua palavra nos ensina. Nos livra do mal, nos livra deste mal, nos livra de sermos vencidos pelo mal, mas que sejamos bondosos, humanos, como Cristo, o homem padrão, ideal, modelo foi. Que sejamos assim. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.